Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD, do quarto e último trimestre desse ano de 2023, que tem como tema principal pregando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos terminando o trimestre, o último trimestre de 2023. E para isso nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo da lição de número 10, que tem como título O Desafio da Janela 1040. Nós já falamos no vídeo 1 e 2 aqui, um pouco sobre a primeira e a segunda parte, e agora nós vamos falar sobre a terceira e última parte dessa lição, que é o desafio da janela 1040. O texto áureo está lá em Romanos 15, 20, que diz assim: desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E a verdade prática diz: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Nós já falamos nas outras partes, dessa lição sobre as características, os desafios, sim, as estratégias, algumas, e comentamos, onde é essa janela 1040, o que compreende, o que tem nessa região, que é aproximadamente 67 países que vivem numa pobreza extrema, em situações de calamidade, de fome, de necessidades básicas para o ser humano. Então, a grande maioria dos países que estão nessa janela sofrem com isso. E aí, quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre esses países, os, em média, 67 países que estão nessa janela 1040, a gente também acabou entendendo algumas outras coisas, Algumas outras, dentre elas que ali nessa região existem também um dos países ou alguns dos países mais ricos do mundo. Apesar de ser uma região de grande pobreza, eu não vi aqui o comentarista colocando essa questão. Existe também ali países que são extremamente ricos, que porém são fechados ao cristianismo. Então, a dificuldade ou a necessidade não é somente a questão das necessidades básicas, a pobreza extrema desses países ali, a população que vive nessa região, mas também a questão política, governamental, que no finalzinho da segunda parte o comentarista colocou aqui. Olha que interessante. Embora outros países não tenham leis quanto à prática da religião, eles perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. Então, é importante, eu estou relembrando isso daqui porque, na sua grande maioria, o que acontece isso aqui são nos países ricos. Vou dar um exemplo aqui bem clássico de um país que você certamente conhece, escutou falar, e na última Copa do Mundo, a Copa do Mundo foi lá. E ficou todo mundo batendo palmas para um país daquele ali. Por quê? Porque é um país rico, milionário, bilionário, sei lá, sabe? Que é o Catar. Então tem muita gente que fala, nossa, o Catar se deslumbra por conta da riqueza do Catar, mas a gente entende, quando você vai pesquisar um pouquinho mais sobre esse país que está na janela 1040, é um país riquíssimo, mas é um país que confronta os direitos humanos, ou melhor, vai contra os direitos humanos. É um cerceamento, é uma perseguição, são coisas assim que o governo impõe, que nós podemos falar que é uma dita mais dura naquela região ali, apesar de ser um país rico. Então, é o governo que impõe, e eles são contra, eles são fechados à pregação do Evangelho. Então, não é só os países pobres, de extrema pobreza e necessidades aí
básicas, mas também países ricos. Então também nós precisamos, como cristãos, começar a olhar também de uma outra forma. Não só o fato desses países serem, um país rico, tem isso, tem aquilo, porque as pessoas se deslumbram, né? Com as riquezas e tal, não sei o quê. Mas em questão de valorização do ser humano, lá tem uma hegemonia que é o que o governo disser que tem que ser feito e pronto. A gente não tem tempo para pontuar exatamente cada uma das práticas ali, mas uma coisa você tem que saber, eles são contra o cristianismo. Vamos lá então para o nosso tópico 3, o último tópico da nossa lição. Ele vai abordar o seguinte, as estratégias para alcançar os países da janela 1040. Diz assim, orando pela janela 1040. Precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Pronto. Para mim, esse pequeno trecho aqui da questão de orar para que Deus levante igrejas que sejam mantenedoras, que tenham condições de financiar o trabalho e também que levante obreiros. Aí está um ponto muito importante. Porque se as igrejas se levantarem como mantenedoras, tá, desse projeto missionário, seja através de uma agência, enfim, mas não se levantarem nessa ou nas outras gerações missionários, homens que estejam dispostos a gastar a sua vida nesses países, vai ficar um pouco difícil, né? Bem mais desafiador. Então, o que me chamou a atenção aqui é o seguinte, será que nós estamos, como igreja, realmente formando obreiros, obreiras que se dedicam ao estudo da palavra, se empenham realmente, independente de que eles sejam lá no futuro missionários para irem para a janela 1040? Mas será que as igrejas estão, ou os homens, obreiros, homens em geral, estão realmente empenhados em serem bons manejadores da palavra de Deus, assim como a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Será que as igrejas estão realmente formando essa geração? Uma geração forte, uma geração bíblica, uma geração que não se deixa levar pelas distrações, uma geração que não é uma geração de mimimi. Porque hoje o que nós temos visto, irmãos, são determinados crentes que qualquer coisinha que você fala, o irmão isso, o irmão foi contra isso. Eu falo, às vezes eu sou polêmico e sou visto como polêmico, vou dizer assim, porque a gente contraria determinadas questões, a gente tem opiniões diferentes, porque nós aprendemos a entender através da palavra de Deus que nós temos essa liberdade de se expressar, mas existe uma coisa, existem lideranças que elas querem impedir que as pessoas tenham a sua opinião própria em relação a determinados assuntos. E aí querem impor, tá, uma hegemonia, a força. A força que eu digo é assim, né? É o modo de dizer, porque começam a privar a pessoa de várias coisas, afastar a pessoa de várias coisas. Isso também é um tipo de impor a hegemonia. Nós precisamos ter liberdade e fazer com que os crentes que estão chegando entendam que eles precisam aprender, embasar as suas teorias no que a Bíblia ensina, para que eles tenham realmente conhecimento para debater, para influenciar outras pessoas a respeito do que a Bíblia ensina, e não do que pura e simplesmente os homens estão falando. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele falou assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presas suas através de filosofias, vãs filosofias e sutilezas, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
Paulo chamou a atenção disso. Tenham cuidado. Por quê? Porque nós temos visto, irmãos, que tem se levantado vários e vários aí líderes que estão desnorteando o povo a respeito da verdade do evangelho. Vários aí. E ainda hoje eu assisti no Instagram, até baixei o vídeo, depois eu vou repostar no meu perfil no Instagram e no perfil também da Bênção que Enriquece. Por quê? Porque tem aí uma pastora aí que ela faz um monte de campanha aí a respeito do Pix e tal. É uma pastora que, não é brincadeira não, tem uma postura, meu Deus do céu, desastrosa em relação ao que se refere ao evangelho. E ela foi e colocou, ela levou para a justiça um outro pastor, o pastor Anderson Silva, levou ele para a justiça, querendo de alguma maneira imputar sobre ele um crime, porque ele, descaradamente, ele falou que ela era uma falsa profetisa. E aí ela se doeu, sabe? Levou ele a juízo. E eu não sei exatamente como foi o desenrolar total da causa, se ela ganhou, se ele ganhou, mas nesse vídeo eu vi uma argumentação do pastor Anderson que foi incrível, de uma sabedoria tal, diante do juiz, tal, advogados, que Deus abençoe o pastor. E Deus abençoe ainda mais outros pastores no Brasil. Por quê? Você viu o que aconteceu? Ela, que é uma, entre aspas, pastora, querendo incriminar um pastor porque ele estava apontando os erros dela, os erros teológicos dela. E ela levou ele a juízo. Isso. Agora imagina o que farão os outros aí no mundo quando o governo daqui do Brasil começar a implantar algumas leis que darão essa liberdade extrema para que os cristãos, os pastores, os líderes principalmente, sejam levados a juízo por conta daquilo que eles falarem na defesa do evangelho. A gente precisa começar a pensar nisso. Orar pela janela 1040? Sim. Para que Deus levante igrejas mantenedoras? Sim. Orar para que Deus levante homens e mulheres que estejam dispostos a se doar. Porque nós, irmãos, eu na minha oração, a gente coloca, Deus, a gente comparando, quando a gente começa a entender o que acontece no campo missionário, o que algumas pessoas passam lá, aí nós começamos a compreender e se pesar na balança, se equiparar, falar assim, caramba, cara, que crente medíocre que eu sou. Eu não estou fazendo absolutamente nada, comparado ao que essa turma aí está passando. Enfim, vamos pedir a Deus nesse ponto aqui, orar pela janela 1040. Levantar-se-ão líderes, se Deus quiser, firmes na fé, obreiros dotados de conhecimento para pregar a palavra e defender isso. Evangelização por meio da ação social e depois, o ponto 3, ele vai falar sobre a ação médico-missionária. A ação social, que ele coloca assim, ó. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. O que ele está falando aqui, no meu entendimento, ele está chamando a nossa atenção, a atenção das igrejas, que diz o seguinte, ó, se tiver um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento, é uma forma de demonstrar o nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. E tem vários versículos aqui, 1 João 3, 17, 18, fala sobre se aquele irmão que tem bens do mundo, ver o irmão passando necessidade e não ajudar, e aí chama a atenção, que tipo de amor é esse? Que tipo de evangelização é essa? Quando a gente fala aqui da janela 1040, que é o que o comentarista está se referindo, da ação social, ele está colocando que as agências missionárias que enviam missionários para esses locais precisam, né, e têm a intenção clara de ajudar essas populações carentes em relação à ação social, de todos os aspectos. Por quê? Porque essa é uma porta de entrada para a pregação do evangelho nesses lugares. É importante entender isso. E é importante entender também que aqui no Brasil, algumas igrejas fazem um trabalho de evangelização pelo meio social que a gente tem que tirar o chapéu, que realmente é muito legal. Tem um planejamento. Enquanto isso, algumas outras igrejas que são
já estabelecidas no Brasil, igrejas conhecidas, na maioria delas, elas não têm um planejamento eficaz, rotineiro, mensal, de ajuda, vou colocar assim, humanitária, social, na região onde elas estão inseridas. Então, também é importante nós orarmos, pedirmos a Deus para que as igrejas, sejam elas pequenas, sejam elas médias, grandes, elas também comecem a se preocupar com isso. Porque pregar o evangelho é importantíssimo, mas se a igreja tiver uma movimentação também social para ajudar as pessoas, é o que o comentarista está falando aqui, também pode fazer muita diferença, porque as pessoas verão essas práticas e acaba atraindo as pessoas para a igreja. Então, a verdade é a seguinte: se uma igreja ela não faz nenhum tipo de trabalho de ação social com planejamento, uma coisa de rotina na sua igreja, e ela começar a querer criticar, apontar as outras igrejas que fazem, aí você vai tirar a sua conclusão aí, vai perceber quem é que está errado nessa história aí, né? Eu não faço e vou criticar quem faz por outros. Não, mas eles fazem isso, mas isso é aquilo, outro, não sei o que, meu irmão. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele falou: examinai tudo, retenham o bem. Se a gente pegar isso, nós vamos entender. Isso aqui que aquela denominação ali eles estão fazendo é legal, é bom, dá pra gente adaptar para nós, para nossa realidade. Por que não? Vamos tentar adaptar então, independente de denominação, de nome de denominação ou de credo religioso, não importa. Por quê? Porque a pessoa que está lá numa situação precária e ela precisa de ajuda, ela não está nem aí se é da Assembleia, se é da Presbiteriana, se é da Batista, se é da Renovação, se é da Católica, ela não quer saber de onde é. Ela quer saber que a ajuda está chegando. A mesma coisa acontece com o pessoal lá na Janela 1040. Então a realidade nossa no Brasil também. Nós estamos vivendo dias difíceis. E aí eu pergunto, como que a igreja está se preparando para isso? Ou será que a igreja está se preparando para isso? De forma a poder ajudar alguém, aos domésticos da fé, aquele irmão, aquela irmã que está numa situação complicada. É difícil falar disso, né? A gente precisaria de muito mais tempo. Mas vamos lá, para a gente terminar. Terceiro ponto, a ação médica missionária. Em Mateus 9:12, Jesus falou que quem precisa de médicos não são os sãos, mas sim os doentes. Então ele está falando sobre a importância de se ter uma missão médico-missionária, né? Terem, como a gente já falou em outras lições, médicos sendo formados com o intuito de irem para o campo missionário para exercer a medicina e ao mesmo tempo pregar o evangelho. É difícil? É muito difícil. É custoso, né? É muito custoso. Então as igrejas precisam se planejar. É desafiador? Mas as igrejas também, algumas igrejas têm que começar, escuta o que eu vou dizer aqui, é a minha opinião. Algumas igrejas têm que começar a parar de ficar só criticando aqueles que são ricos, sabia? Porque muitos desses que são ricos, que têm abundância, prosperidade, eles podem ajudar a igreja nesse aspecto. Então a igreja tem que começar a parar de ficar só criticando, isso, aquilo, e... Por quê? Porque a igreja ela é movimentada pela grana, no âmbito físico, né? Material. Tem que ter dinheiro para movimentar. Então por que a gente vai ficar criticando quem quer ser próspero, tá buscando aí riqueza, conquistar, e a pessoa ser abastada para poder ajudar a igreja? Então a gente precisa pensar assim, vamos orar para que os crentes da nossa igreja sejam ricos, prósperos, vamos desenvolver alguma coisa e parar de ficar criticando as igrejas que já fazem isso. É duro ouvir isso, né? Mas é verdade. Por quê? Porque o dinheiro, a parte física é o dinheiro que vai movimentar. Para terminar, embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Médicos, remédios, todas as outras coisas que são necessárias. É comprado com o quê? Com oração só? Não, é com dinheiro.
A gente tem que falar essas coisas. Essas profissões da área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a gente tenha em mente que, sim, a janela das 40 é um grande desafio. Nós precisamos orar, precisamos interceder, jejuar, mas isso precisa fazer parte da rotina da igreja. Da rotina. Esse é o meu ponto de vista. Porque hoje nós estamos falando um trimestre inteiro sobre missões. Sobre a missão Portas Abertas, sobre a janela 1040, aí tem outras secretarias de missões no Brasil. E aí agora a gente está falando nesse trimestre. Agora, quem sabe no ano que vem, no próximo trimestre, vai ser um outro tema, aí a gente esquece completamente disso daqui e a igreja não se planeja para continuar dando ênfase a esse trabalho de ação missionária, de ação social, de ação médico-missionária. Para que Deus levante obreiros, para que os irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos, eu em um determinado momento lá na igreja, eu fui mal interpretado quando eu falei que eu preferiria que os obreiros da igreja, os irmãos, os varões da igreja, ao invés de terem um conjunto para ficar cantando, esses mesmos varões tivessem uma escola de formação de obreiros. Algo em que, ao invés de eles se dedicarem a se reunir para ensaiar e louvar, porque já tem um monte de conjunto na igreja, que esses varões fossem focados, direcionados para o estudo da palavra de Deus. Mas, infelizmente, a gente foi mal interpretado. Mas tudo bem, não tem problema, continua. Quem acha que tem que ser assim, pois muito bem. Ah, dá para conciliar as duas coisas? Pois muito bem. Vamos ver, com o passar do tempo, o quanto esses obreiros se desenvolveram. Eu digo no manejo da palavra de Deus, não é no louvor não, tá? No louvor eu vejo, existem obreiros que cantam e tal, podem cantar também, mas nós já temos em muitas igrejas aí vários outros conjuntos, das irmãs, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, enfim. E aí a gente quer colocar mais um. E aí determinadas igrejas, o culto é só, vamos ouvir o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e depois a gente ouve um pouquinho da palavra. Infelizmente é uma coisa que a gente tem que falar porque a gente vivencia isso vez por outra e é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Então a gente tem que falar essas coisas. Vamos orar para que Deus levante obreiros de valor que manejem bem a palavra. Para manejar a palavra, precisa estudar a palavra. Se empenhar no estudo. E ponto. É isso. Tá? Desculpa o meu desabafo. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreve aqui no nosso canal. Ajuda a gente a alcançar o maior número de inscritos aqui nesse canal do YouTube. E se você puder, acesse lá o site da Missão Portas Abertas. Vai ser importante para você entender mais ainda algumas coisas que estão acontecendo lá no campo missionário. Deus te abençoe abundantemente, a toda a sua família, fortaleça a sua igreja, desperte a sua igreja para a obra missionária, para a obra de evangelização na comunidade local. Enfim, até o nosso próximo vídeo, sabendo e lembrando que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.